Alô, 1, 2, 1, 2. Mister, seu lado direito. Boa noite. O Flamengo, da primeira fase do campeonato, esse primeiro turno do campeonato, na liderança. Na maioria das oportunidades que isso acontece no Campeonato Brasileiro, a equipe vencedora do turno ela termina como campeã brasileira. O que isso representa para o senhor? Bom, boa noite a todos. O que é que representa? Neste momento representa que a equipa fez uma boa primeira volta, um bom primeiro turno, como vocês dizem. Portanto, para ter estes pontos teve que fazer várias vitórias, mas não mais que isso. O objetivo do título é no fim que se decide, no fim é que se vê quem é o vencedor, não é? Não estou muito habituado a ser vencedor. Nós, na Europa, não temos muito este chavão, se poderíamos dizer, o vencedor do primeiro turno. Para mim, ser vencedor é a equipa que chegar no fim e for primeiro. Essa é que é a vencedora. Agora, o que é que isto justifica? Justifica qualidade de jogo para estares ao fim do primeiro turno em primeiro, mas não ganhaste nada. Continuas, isto é uma etapa, não é? É uma volta com muitas etapas, quero eu dizer, e nós, jogo a jogo, cada etapa vamos ganhando, para ver se conseguimos chegar à etapa final em primeiro, que é isso que nos interessa, a nós, à torcida e ao mundo do Flamengo, é os objetivos, é os títulos, e, portanto, este é um caminho que dá-nos sinais que estamos a caminhar bem, temos que continuar, mas não mais que isso. Jesus, aqui à sua direita, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Queria saber do senhor se, de fato, foi a partida mais difícil do Flamengo no Campeonato Brasileiro, atuando aqui no Maracanã. E queria também que o senhor comentasse a declaração sua de um ano atrás, quando ainda estava no Al Hilal, que repercutiu bastante sobre a questão dos técnicos brasileiros. Depois de 3 meses aqui atuando no futebol do país, queria que o senhor fizesse uma análise e também explicasse aquela declaração que talvez tenha repercutido de uma forma incoerente. Primeira pergunta, de facto, esta equipa do Santos é uma equipa muito competitiva, é uma equipa que defende bem, uma equipa agressiva, fez 25 faltas, quebrou-nos várias vezes o jogo com faltas. Foi um grande espetáculo, na minha opinião. Mais importante, ou tão importante, como eu vou responder à sua segunda pergunta, é a beleza, é o espetáculo, é a paixão do que é o Campeonato Brasileiro. Isso é que é importante. Isso é que devemos todos começar a pensar como é que a gente pode despertar lá para fora esta qualidade e esta beleza deste campeonato, que eles não têm noção nenhuma do que é o Campeonato Brasileiro. Em relação à sua pergunta, essa que me colocou, ainda bem que me fez, que é para tirar dúvidas. Eu estou como treinador do Flamengo e estou no Brasil e, portanto, estou sujeito à crítica, mas quando as tiver, que elas sejam justas. Essa é a minha afirmação quando era treinador na Arábia Saudita, foi na sequência de uma pergunta que é aquilo que eu sempre penso, e por isso é que eu estou aqui no Brasil. Que o jogador brasileiro é um jogador, para mim, continuo a dizer, os melhores jogadores do mundo. Claro que não são todos, como é óbvio, nasceram com um talento muito, muito grande, e face à qualidade do jogador brasileiro, tecnicamente ser muito evoluído, deixou-se, se posso dizer assim, para o lado, a componente tática. Enquanto nós na Europa começámos a pensar mais na componente tática e não tanto na componente individual, no Brasil começou-se a pensar ao contrário, ou seja, os jogadores têm tanta qualidade que foram deixando, não valorizaram as palavras certas para me ouvirem, não valorizaram tanto a componente tática e continuaram a valorizar a componente técnica e individual do jogador, que é isso que o jogador brasileiro tem. Não disse que os treinadores do Brasil estavam ultrapassados. Se quiserem arranjar problemas, se quiserem ter alguma coisa entalada na garganta,
porque o Flamengo está a ganhar, ok, no dia que o Flamengo não ganhar. Agora, não inventem coisas daquilo que eu não disse. Seu Jorge, boa noite. Aqui. Antes disso, também queria agradecer as palavras de um colega meu de profissão, treinador do São Paulo, o Cuca, exatamente aquilo que ele disse. Hoje eu estou no Brasil. Eu hoje sei, quando tenho estado sempre a valorizar o Campeonato Brasileiro, pela qualidade dos jogadores e dos técnicos brasileiros. Se eu digo que há qualidade, tem que ser dos jogadores e dos treinadores, não é? E, portanto, eu não quero valorizar aqui, mas eu tenho sido um dos grandes embaixadores desde que estou no Brasil, para o futebol brasileiro na Europa. Vocês não sabem, mas na Europa e em Portugal, todos os dias se fala no Flamengo. E, portanto, eu não sei quanto tempo vou estar no Brasil, mas o tempo que eu tiver aqui eu vou respeitar o Campeonato Brasileiro, os treinadores brasileiros, porque eu vim aqui com paixão, que é o que vocês têm. Vocês têm muita paixão e por isso é que eu vim aqui. Guilherme, aqui, ainda falando sobre essas questões externas... Não, eu não falo mais sobre essas questões. Para mim morreu. Não há mais... Todas as perguntas que me puserem sobre essa questão, não respondo. Já respondi, ponto final. E nem falo mais o tempo que eu tiver no Brasil sobre essa questão. Não. Jorge, é um prazer falar com você, Marcelino Santana da Ativa. Parabéns pela vitória de hoje. Flamengo jogando bem, sufocando o Santos. Tiveram grande oportunidade, o Gabigol fez o gol no segundo tempo. Vocês tiveram mais oportunidade, o Santos só teve um chute a gol. Eu queria que você falasse essa postura que o Flamengo tem tomado, principalmente no Maracanã, 100% de aproveitamento. Né? Isso é muito bom no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Parabéns pela conquista do primeiro turno. O que esperar agora do Cruzeiro, que não vive um bom momento. Sábado que vem, em Belo Horizonte, e do outro lado tem Rogério Ceni, uma pessoa que admira muito o seu trabalho, principalmente aqui no Flamengo. Parabéns, Jorge, pela vitória. Obrigado. Eu sabem o que é que eu disse ao intervalo aos meus jogadores? Vou-vos dizer. Eu vou-vos dizer que este jogo que estava hoje a ser disputado aqui, no Maracanã, entre o Santos e o Flamengo, só ao nível da Europa, das equipas, Barcelona, Real Madrid... Manchester United, aquelas que vocês quiserem chamar. Só as grandes equipas é que jogam este nível. Foi o que fez hoje o Santos e o Flamengo. Não houve muitas oportunidades de golo, é verdade. Ambas as defesas estiveram muito bem. O Santos defende muito bem, o Flamengo está a melhorar de jogo para jogo também, toda a sua ideia, toda a sua estrutura defensiva. O Santos não teve um remate na baliza, não teve uma oportunidade de golo. Isto justifica a qualidade defensiva. O Flamengo também não teve muitas oportunidades de golo, como é óbvio. Houve 2 casos do jogo que foram fundamentais para não fazer... Podia fazer o desequilíbrio a favor do Flamengo. Há uma grande penalidade sobre o Bruno Henriques. Há uma expulsão, o segundo amarelo, não me lembro o nome, o central do Santos, que tem que ser expulso, é o segundo, já tinha um amarelo, tem que levar o segundo amarelo naquela jogada. O árbitro não deu-lhe o segundo amarelo para o proteger, não é? E para, acredito, possa ter pensado proteger também o futebol para não ficarem sem menos um jogador, mas todas as decisões que têm acontecido ao longo, pelo menos desde que eu estou a trabalhar no Flamengo, tudo na dúvida, nunca nada é a favor do Flamengo, é sempre contra. E, portanto, também não queria deixar de realçar isso. Mister. Diga. O Cruzeiro, vamos pensar a partir de segunda-feira no Cruzeiro, saber quem são os jogadores que acabaram este jogo sem problemas físicos. O Arrascaeta hoje muito cansado dos jogos que fez pela seleção do Uruguai. Não foi o mesmo Arrascaeta que costuma ser. Acabámos ali com... O Gabi também acabou com o jogo com um bocadinho... com sinais de fadiga. E, portanto, vamos até terça-feira, neste caso até segunda-feira, que é o primeiro dia de treino, perceber o que é que a equipa tem para partir então para o jogo com o Cruzeiro. O Cruzeiro pode não estar a fazer um campeonato condizente com o seu historial, com a sua qualidade, mas essas equipas, quando jogam contra as equipas tão grandes como ele, que é o caso do Flamengo, aparecem a um nível alto e, portanto, vai ser um jogo muito difícil. Mister, aqui em cima, Ricardo Neto, Sonora FM, Rede Forte dos Esportes.
num campeonato muito equilibrado, o Flamengo sobra tecnicamente. Pela primeira vez chegou a um número de 42 pontos num turno só e ganhou com os adversários diretos, com muita propriedade. É certo a gente dizer hoje, mesmo ainda faltando um turno, que o principal adversário do Flamengo na busca pelo título é o próprio Flamengo? Se o Flamengo continuar nessa pegada, dificilmente perde o título? Não é o próprio Flamengo. O Flamengo, o campeonato brasileiro, já vos disse e continuo a dizer, é um campeonato muito difícil, muito bem disputado. As 4 equipas de São Paulo são 4 equipas que podem disputar o título fácil, como as 2 equipas de Belo Horizonte, só que essas equipas propõem sempre objetivos para eles mais importantes, que é a Copa do Brasil, que o campeonato, porque se quisessem também tinham argumentos para disputar o título no Brasil. Portanto, 6, 7 equipas podem fazer isso, e tu, quando tens 6 equipas, 7 equipas num campeonato, perdes com facilidade pontos. Na Europa tu olhas para a Inglaterra, contas 4 equipas, não contas mais. Vais para a Espanha, contas 2, 3. Vais para Portugal, contas 2, 3. Vais para a Itália, contas 2, 3. Vais para a França, contas 2, 3. Aqui não. Tu aqui contas 7, o mínimo 8 equipas que podem disputar o título brasileiro. Portanto, aqui é um campeonato que em qualquer momento tu podes perder pontos. E o defeito nunca será do Flamengo, será sempre a virtude dos nossos adversários. Jorge, boa noite. Álvaro Loureiro, Fox Sports. 2 questões. Uma sobre o duelo tático hoje com o Jorge Sampaoli, né? 2 técnicos estrangeiros que hoje fazem muito sucesso aqui no nosso futebol, são muito elogiados. E a segunda sobre uma discussão que houve ali no finalzinho do primeiro tempo, com o Jorge, lateral do Santos. O que houve ali? Obrigado. Bom, o treinador do Santos tentou, durante o jogo, como é óbvio, fazer várias variantes táticas, porque o resultado não era favorável. Tentou encostar primeiro com 2 avançados, depois tirou o Sacha e continuou meteu um segundo avançado, foi introduzindo alguns jogadores com mais características ofensivas do jogo. E nós fomos também tentando anular, de certa forma, as ideias. Era mais fácil para mim, porque estava a ganhar 1-0. É mais fácil sempre quando se está a ganhar. E pronto, e conseguimos não sofrer golos, depois de termos a vantagem de 1-0. Sabíamos que se segurássemos o resultado de 1-0, estávamos muito mais próximos do 2-0 que do 1-1. E foi isso que aconteceu. Nos últimos 20 minutos do tempo da segunda parte, deixámos de ter alguns jogadores que são muito importantes no contragolpe, como o Arrascaeta, com alguma dificuldade, e o próprio Gabi, também com alguma dificuldade. Só tivemos o Bruno, que continuou sempre um jogador muito intenso, e portanto acreditámos que poderíamos estar mais perto sempre do 2-0 que do 1-1, e felizmente conseguimos sair com uma vitória, que era o mais importante deste jogo. Aqui. Marcelo Cláudio, de Relatores na Argentina. Boa noite. No entendimento da grande parte da imprensa brasileira e de toda a imprensa argentina, o Flamengo é o mais candidato a ganhar a Copa Libertadores. Hoje por hoje pensam que é o time mais forte. Qual é o entendimento do senhor? Bom, se os ninjas do teu país pensam que o Flamengo é a equipa com mais possibilidades de ganhar a Libertadores, melhor, mas eu sei que, por exemplo, eu sei que tu não pensas assim. Sei que pensas que o Independente e o Boca Juniors têm mais possibilidades que o Flamengo. E, portanto, são equipas que têm essas capacidades para o fazer, e qualquer uma das equipas, das 4 equipas, como o Grêmio, quem chega a uma meia-final está próximo de chegar à final, e pronto, e a partir daqui qualquer uma destas equipas podem vencer esta Libertadores. Qual é que tem mais possibilidades? Não sei.
São 4 equipas que vão disputar palmo a palmo essa possibilidade de poder estar no Chile e nós, o mundo de Mengão, o mundo do Flamengo sonha com a final no Chile, como eu sonho, como os meus jogadores sonham. E, portanto, vamos passo a passo, não vamos desviar o nosso foco. O nosso foco é sábado, em Belo Horizonte, em Belo Horizonte não, sim, em Belo Horizonte, o Cruzeiro é de Belo Horizonte. Estarmos concentrados para o jogo, e isso é que nos interessa. Boa noite, Mister. David Sharp, dos Antenados na Jogada. Queria te perguntar em relação assim, a intensidade do Flamengo no segundo tempo no jogo. Você já falou do Gabigol, já falou do próprio Arrascaeta, que não estavam 100%, né, digamos, mas por que o Flamengo, se você concorda com isso, que o Flamengo deu uma recuada, esperou mais o Santos no segundo tempo, porque no intervalo um companheiro da imprensa falou, o Santos vai para cima e o Flamengo vai meter uns 3 de novo. E é claro que não dá para meter 3-0 todos os jogos, né? Claro que não. Então, queria saber se você concorda que teve uma queda de performance nesse jogo em relação aos outros. E outra pergunta, se o Flamengo, esse Flamengo é o melhor time que você já treinou na carreira, contando com o Benfica, contando com o Sporting? A pergunta é bonita. Bom, em relação ao jogo, como você disse, é verdade que nós no segundo período não fomos uma equipa tão agressiva defensivamente, ou seja, a nossa primeira linha defensiva, Gabigol e Bruno Henrique, Arrascaeta, não foram tão intensos na conquista da recuperação da bola como nós fizemos na primeira parte. Porque tu não consegues jogar 90 minutos assim, tu tens que baixar a intensidade para poderes ter períodos do jogo que possas comandar, porque senão tu desgastas-te muito e acabas por querer ganhar tudo e acabas por perder tudo. E isso os jogadores do Flamengo já têm alguma experiência também, sabem quando é que tem que se posicionar. A gente jogou mais de posição de que pressão, enquanto na primeiros 45 minutos jogámos mais de pressão. Claro que também temos que jogar de posição, que ninguém joga de pressão sem saber jogar de posição. Mas esse fator foi evidente, porque tem que ser mesmo assim. E não conseguimos sair com tanta facilidade, porque também tivemos ali quebras físicas dos jogadores que são fundamentais no contragolpe, como é o caso do Gabigol e o caso do Arrascaeta, e portanto perdeste alguma qualidade na saída. Não tivemos jogador. Há duas coisas distintas. Há o jogador que puxa o contragolpe e há o jogador que liga ao contragolpe. E nós não conseguimos nem ter jogador para puxar o contragolpe, nem para ligar o contragolpe. Eu já fiz essa pergunta a mim mesmo, sabe? Se este Flamengo é a melhor equipa que eu treinei até hoje. Pode não ser a melhor, mas também tenho dúvidas se não é a melhor. Talvez o meu primeiro ano no Benfica tinha uma equipa fabulosa, do meio campo para a frente. Vou-vos recordar de nomes porque vocês conhecem alguns. Nesse meu primeiro ano, a equipa, o primeiro centroavante era o Taquara, o jogador do Paraguai. Segundo avançado, Saviola, Di Maria e Ramírez, Aimar e agora não me lembro o nome do outro jogador que foi para o Manchester City. Era uma equipa muito parecida com esta, uma equipa muito criativa. O Aimar e o Saviola jogavam. O avançado que eu queria dizer era o Cardoso. O Aimar jogava de olhos fechados com o Saviola. E hoje, eu no Flamengo já tenho aqui jogadores a jogar também de olhos fechados uns com os outros. Portanto, não sei qual das duas é que era a melhor. Sei que são duas grandes equipas, em qualquer parte do mundo. Mister, boa noite.
Raíssa Simplício aqui da Flá TV e temos perguntas dos internautas, dos nossos torcedores para você. Primeiro, parabéns pela vitória, mais uma grande vitória do Flamengo em casa. No Twitter, o Milton Vargas pergunta: qual será o segredo do Mister para recuperar o bom futebol do William Arão, que mais uma vez jogou muito bem hoje? E o Paulo Emanuel, no YouTube, pergunta: é coincidência que os melhores técnicos do Brasileirão sejam estrangeiros? Vou responder pela última. Para mim é coincidência. Eu tenho a felicidade de trabalhar com grandes jogadores e, portanto, essa minha possibilidade para eu ser estrangeiro não é isso que faz com que eu seja mais treinador que os outros treinadores que estão a tentar também a luta do título. O treinador do Santos é um treinador conceituado, é um treinador que, pelo menos na Argentina, tem algum trabalho e fez um bom trabalho também quando foi ao Sevilha. Mas eu penso que isso é coincidência. Acho que se tivesse outros treinadores brasileiros no Flamengo também fariam a mesma coisa. O caso do Arão, o Arão foi sempre um jogador que, quando eu vi ao Flamengo e trabalhava na Europa, e principalmente os grandes clubes em Portugal, foi sempre um jogador que eu me foquei um dia poder-lo trazer, levá-lo, neste caso era levá-lo para Portugal.